Nós podemos falar de castas, podemos falar de cepas ou de variedade. Nós estamos falando aí do nome da uva, do tipo da uva, da família da uva que é utilizada para a elaboração do espumante. Então, existem no mundo aí mais ou menos 4.000 castas diferentes de uvas viníferas, de uvas próprias para elaboração de vinhos. Algumas uvas não são feitas para vinho, são uvas feitas para consumo in natura, são feitas para suco, como Isabel, como o Bordeaux, essas castas que a gente tem na Serra Gaúcha, a Niágara, que nós temos aí no Brasil, são uvas utilizadas principalmente para suco ou consumo in natura, consumo de mesa. Agora, castas viníferas são uvas específicas para elaboração de vinhos. Existem mais de 4.000 castas diferentes pelo mundo. É claro que nem todas essas castas são utilizadas para vinhos. Algumas não são nem conhecidas ainda, não estão nem completamente catalogadas, estudadas pelos botânicos, por aqueles estudiosos que estudam a genética da videira. O que se usa comercialmente aí é um número em torno de 60 castas diferentes de uvas para a elaboração de vinhos. E no caso dos vinhos espumantes, a Chardonnay está sempre presente. Desde a Champagne, onde entra lá Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, principalmente essa trinca aí de castas utilizadas para a elaboração do champanhe, até os nossos vinhos aqui da Serra Gaúcha, quase todos eles têm Chardonnay, geralmente em corte, em mistura com outras castas. Aqui a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre as taças utilizadas para vinho. Você já deve ter ouvido falar que existe uma taça para cada tipo de vinho. Sim, o serviço ideal é esse. E por que essa exigência de uma taça para cada tipo de vinho? Porque cada vinho tem as suas características, um não é igual ao outro e pedem então uma taça adequada. Nós, por exemplo, no espumante, nós falamos há pouco do espumante. O espumante é uma taça mais alta, mais estreita, concentra melhor o gás carbônico do vinho, libera de forma mais lenta. Esse gás, se ela fosse uma taça bojuda, esse gás sairia rapidamente. Nós queremos aqui segurar um pouquinho o gás para ver a coluna de bolhas. Então essa é a taça ideal para o espumante. Para o branco, nós vamos ter sempre uma taça menor do que aquela do tinto. Por que isso? Porque o vinho branco, ele tem que ser bebido gelado. Se a gente utilizar uma taça grande, se colocar lá 1/3 da taça até a metade da taça, esse vinho vai esquentar no recipiente. E daqui a pouco nós vamos estar tomando o vinho fora da sua temperatura ideal. Então uma taça menor é o mais recomendado, é o ideal para o vinho branco, porque ele permanece gelado, fresco, enquanto nós estamos consumindo. A taça do rosé já é uma taça mais bojuda, que pode ser utilizada também para o vinho branco, pode ser utilizada também para o vinho tinto. O vinho rosé é um meio termo entre o branco e o tinto, mas é aquela que também permite melhor apreciação, principalmente dos aromas. Para o vinho tinto, a gente sempre utiliza uma taça um pouco maior. Por quê? Porque é uma bebida mais estruturada, mais encorpada, pode ser consumida a uma temperatura um pouco mais alta. Então não há problema que ele permaneça mais tempo na taça e possa esquentar um pouco. Nós precisamos aqui de espaço, ele precisa de uma câmara de expansão desses aromas, dessas substâncias voláteis que compõem o vinho e que se desprende do vinho quando nós giramos a taça. Por isso se gira, faz aquele breve giro da taça, porque aí essas substâncias se liberam aqui dentro e como a circunferência da boca é um pouquinho maior que a do corpo menor que a do corpo da taça, então a gente vai poder apreciar melhor os aromas. Bom, o ideal é isso. Existem até empresas, fabricantes de taças que têm uma taça para cada casta, para cada variedade diferente de uva. Tem uma taça para Chardonnay, uma taça para Riesling, uma taça para Sauvignon Blanc, uma taça para Cabernet Sauvignon, uma taça para Pinot Noir, uma taça para Merlot. Aí já é um pouco de exagero, né? Mas quem gosta de fazer essa brincadeira pode também se dar o luxo aí de ter uma taça para cada variedade de uva diferente. Na verdade, essas 4 taças, 3 taças resolvem bem esse serviço. Essa aqui é a taça ISO, é uma taça padrão universal de
provas de vinhos. Isso aqui é utilizado em concursos de vinhos, em degustações técnicas. Ela é utilizada em qualquer tipo de avaliação que se faça de vinho. E é uma taça padrão. Ela pode ser de vidro, inclusive, geralmente é de vidro, e serve para qualquer tipo de vinho. Nós vamos provar aqui espumante, vamos provar vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, vamos provar todos nessa taça. E aí a gente entra num capítulo interessante aqui, que é o do terroir. Por quê? Terroir é uma palavra sem tradução na língua portuguesa, uma palavra de origem francesa, e que significa a união do terreno, do solo onde a videira é cultivada, a própria planta, a videira, o clima da região e também a mão do homem, a intervenção do homem. Hoje já se amplia esse conceito de terroir, até se inclui nele, se incluem os insetos de uma região, os animais que compõem aquela região, as abelhas que polinizam as plantas, enfim, e as leveduras que estão na casca da uva, que são aqueles micro-organismos, né, fungos unicelulares, que acabam fazendo depois o processo de fermentação do vinho. Até as leveduras hoje, as chamadas leveduras indígenas, que são as nativas daquela região, são consideradas elementos do terroir. Essa palavrinha francesa, muito bonita, sem tradução exata na língua portuguesa. Não podemos traduzir por terreno, ou por território, ou porque ela é mais complexa, né? Como eu disse, ela envolve a planta, envolve o clima, as condições climatológicas daquela região e também a atividade humana, a mão do homem, a tradição daquela região. Tudo isso compõe o terroir de uma região vinícola. E é o que dá a característica ao vinho, a identidade ao vinho, a carteira de identidade do vinho. É o que dá expressão ao vinho. Os melhores vinhos hoje em dia, aqueles que são mais valorizados, são justamente os vinhos de terroir, os vinhos que expressam essas características de uma região. E isso é o que se busca nos vinhos hoje, essa identidade com o solo, com o clima, com as características geográficas de uma região.